Quero saudar a todos os irmãos e desejando nesta manhã a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos vós, confinados nas casas, mas continuamos a ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a experiência que estamos a viver agora, como muitos dos nossos irmãos viveram no passado e também alguns vivem no presente, em locais onde não se podem reunir para cultuar o nosso Deus por várias razões, e nós, por uma questão de segurança, então estamos a cultuar o nosso Deus nas nossas casas. Queria então saudar mais uma vez todos os membros, todos os congregados da nossa igreja, mas também aqueles irmãos que, embora pertencendo a outras congregações, mas que estão ligados a nós nesta manhã para celebrarmos juntos o nosso grande e soberano Deus. E a melhor forma de começarmos este momento é estarmos em oração. A oração, como disse alguém, é a respiração do crente. Se a palavra de Deus é o alimento que o crente precisa para a sua saúde, a oração acaba por ser a sua respiração. E todos nós, como seres vivos que somos, precisamos então desse processo de entrada de ar no nosso organismo. E a oração, de facto, acaba por ser comparada a esta necessidade de respiração para, de certa forma, demonstrarmos que estamos vivos. Então vamos começar esse nosso culto também num momento de oração, numa introspecção, enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado. Vamos então estar em oração. Num tempo como este que estamos a experimentar todos, é mister que levantemos os nossos olhos e procuremos a fonte segura para o nosso equilíbrio em todos os sentidos. Quando paira no ar o sentimento de morte, quando paira no ar o medo globalizado, numa sociedade globalizada como é a nossa, então convém sabermos onde dirigir o nosso olhar para não nos deixarmos dominar pelas circunstâncias que nos cercam. E vamos começar então continuando este culto, lendo algum trecho da Palavra de Deus, de uma experiência que um grupo de homens teve quando viu à sua volta também
algo acontecer e que provocou um pânico generalizado. E vamos ler então essa informação que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Os irmãos aí em casa podem acompanhar nesta leitura responsiva. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu certo dia que Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem pois é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? É uma pergunta, parece estranha, não é? Que nos parece estranha para aqueles homens que já tinham andado mais de 2 anos com aquele homem, com o Senhor Jesus Cristo. Mas naquela experiência extraordinária, eles, no fundo, ficaram a questionar: quem é este, afinal, que tem autoridade para dar ordem até aos fenómenos da natureza? E eles estavam diante daquele que traz a tranquilidade quando experimentamos momentos de turbulência, momentos de perturbação, momentos de inquietação, como aqueles que nós estamos a experimentar hoje. E vamos então continuar a louvar esse grande Deus que continua no seu trono, apesar do pânico que domina o universo, apesar dessa insegurança que invade as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias também. Há um Deus que continua a reinar, sentado no trono, e continua a controlar a história. E nós podemos nos recorrer a Ele, pedindo que Ele nos assista nos nossos momentos de perturbação. Há um hino que nós cantamos, um cântico maravilhoso, que diz: Mestre, o mar se revolta. Olhe que o nosso mundo está atribulado. Olhe que a morte está a reinar bem perto de nós. Mas nós também sabemos que só no Mestre podemos encontrar a nossa segurança, o nosso refúgio. Vamos então louvar o nosso Deus com este cântico. Perder
facto, a presença do nosso Deus sossegue os nossos corações. Embora todas as notícias, ou na maior parte delas, nos tragam sempre notícias do reino da morte. Afinal, a morte ganhou preponderância, ocupou o lugar principal das notícias. Apesar de toda essa realidade que não podemos ignorar, a nossa fé continua firme, porque nós sabemos em quem temos crido. Aquele que não só dominou ou domina as circunstâncias, os fenômenos, mas também venceu a própria morte. E nós podemos continuar a louvar esse grande e bendito Salvador, cantando louvores, mesmo ouvindo essas notícias, mesmo até sendo atingidos por este flagelo. Nós ainda continuamos a rogar ao nosso Salvador que Ele nos assista, que Ele mantenha a nossa fé bem firme. Nós continuaremos a cantar ao Salvador bendito, aquele que cuida de nós. Vamos então continuar a louvar o nosso Deus. nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus e Pai. E obrigado pela segurança que temos em Ti. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio.
Tu és o nosso socorro, bem presente na angústia. Mesmo quando nos cerca essa nuvem que traz dor, que traz morte, nós continuamos a confiar em Ti, porque sabemos que Tu és o nosso Deus e o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que não perdeu o seu controle sobre a condução do universo. Antes, pelo contrário, continua a dirigir os destinos do universo. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela paz que encontramos em Cristo, porque podemos, mesmo experimentando tudo o que está a acontecer, experimentá-lo com a calma necessária, com a tranquilidade interior, com a confiança de que tudo o que está a acontecer não escapou ao Teu controle. Ó Pai Santo, obrigado por essa fé também. Ajuda-nos a descansar em Ti, ajuda-nos a continuar a servir-Te e ajuda-nos também a espalhar essa mesma mensagem que mudou as nossas vidas, para que muitos daqueles que não têm paz no seu coração possam encontrar paz no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos cultuado, como todos nós sabemos, portanto, nas nossas casas. Ainda não é possível estarmos reunidos, mas louvamos a Deus e agradecemos a Deus pelas oportunidades que temos de continuarmos todas as nossas atividades. Portanto, os vários grupos da nossa igreja continuam nas suas atividades, as classes da Escola Bíblica Dominical continuam a funcionar em dias diferentes, horários diferentes, mas através do Zoom todos continuam a participar. É isso que nós queremos. O nosso processo de crescimento pessoal depende muito da instrução da palavra, não é? Como o Senhor Jesus disse na sua oração ao Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Portanto, como não podemos viver só daquilo que são os bens materiais, nós como seres criados por Deus, portanto somos seres espirituais, precisamos desse alimento espiritual. Então queremos incentivar os irmãos a não perderem esse ritmo de participação das classes da Escola Bíblica Dominical e também dos nossos cultos. E também diariamente os irmãos continuam, todos nós continuamos a receber nas nossas casas uma orientação pastoral, uma reflexão pastoral, para que em cada dia fôssemos, portanto, nutrindo a nossa própria alma e também alguns assuntos que têm a ver com o nosso cenário atual. Então vamos continuar a participar e desta forma também edificando-nos uns aos outros. Agradecemos a Deus pelos irmãos que estavam enfermos, que já recuperaram a sua saúde. Estamos lembrados do nosso irmão Samuel Mota e também do nosso irmão Kiala, como também da nossa irmã Florinda, portanto, e vários irmãos da nossa igreja que passaram por esta experiência difícil, mas graças a Deus estão a recuperar e nós esperamos que em pouco tempo, portanto, terão a sua saúde restabelecida a 100%. Mas como estamos nessa fase, portanto, estamos sempre com as nossas antenas ligadas, não é? Para receber uma notícia, olha, mais uma pessoa confirmou, portanto, a positividade desta doença, mas o que nós sabemos é que Deus continua no controle. Vamos orar, vamos continuar a orar, lembrando também aos irmãos de que neste mês de fevereiro é o mês que as igrejas que cooperam com a Convenção Batista Portuguesa celebram, portanto, a educação teológica. E nós temos que suportar e apoiar aquela escola onde muitos dos nossos irmãos se estão a formar. Portanto, queremos colocar todos aqueles que investem do seu tempo e do seu saber para que aquela escola continue a funcionar, e nós temos os resultados na nossa própria igreja, como também nas outras igrejas, de todos aqueles que passaram pelo seminário ou que passam pelo seminário e que recebem uma mais-valia no conhecimento da palavra e assim podem também enriquecer as suas igrejas. Vamos continuar a orar pelas autoridades do nosso país e também do mundo inteiro. Não é fácil tomar decisões nesta altura e nós sabemos que todos eles precisam de sabedoria e de discernimento. E nós temos esse ministério sacerdotal também para interceder diante do nosso Deus. E para nos levar numa palavra de oração, vou pedir ao nosso pastor Joed para nos dirigir, pedindo a graça de Deus, lembrando-se desses assuntos todos que foram apresentados agora e também colocar esses momentos de meditação da palavra nas mãos do nosso Deus. Pastor, faz favor. Nós te somos gratos, Pai,
bênção de nós podermos estar de alguma forma juntos. Te agradecemos, Senhor, porque a nossa igreja tem tido as condições e também as pessoas disponíveis para abençoar-nos de forma a que possamos estar ligados desta maneira. Nós te pedimos que tu os recompenses a cada um e também, Senhor, que nós possamos, como membros, fazer bom uso, Senhor, destas tecnologias para o nosso desenvolvimento e também para abençoar outras pessoas. Louvamos-te, Pai, pela recuperação dos irmãos que estavam em pior estado. Te agradecemos pela alta hospitalar do irmão Kiala, do irmão Samuel Mota, da irmã Florinda, pedindo ainda que tu continues a recuperá-los de forma plena. Te pedimos por aqueles que ainda estão confinados por causa deste vírus, como o irmão João Batista, a sua mãe, que tu possas estar com cada um, Senhor, fortalecendo e também ajudando a vencer não somente a parte física, mas também a parte psicológica e espiritual. Nós te louvamos pela vida do nosso seminário, te agradecemos por tudo aquilo que ele tem representado. Louvamos porque nesta semana que passou, vários irmãos puderam defender as suas teses de mestrado positivamente, mostrando o seu empenho de poder servir-te melhor com a sua formação. Continua, Senhor, a abençoar o seminário, aqueles que estão à frente de todo o processo, cada professor, cada aluno. Obrigado pelos alunos que a nossa igreja tem, também pelo nosso irmão Tim Cavaco, que tu os fortaleças e nos ajudes como convenção a não deixarmos descurar este trabalho tão importante. Pai, nós te rogamos constantemente pelas autoridades. Sabemos, Pai, que não tem sido fácil, sabemos que muitas vezes as decisões parecem-nos confusas, mas, Pai, é um tempo tão difícil, não se consegue prever realmente o futuro. Tem misericórdia deles e dá-lhes, Senhor, discernimento, dá-lhes sabedoria, dá-lhes temor de Deus, nós te rogamos. E, Pai, quando vamos abrir a Tua palavra, nós queremos ouvir-te, queremos ouvir a Tua voz, usa o Teu servo, que ele seja verdadeiramente um porta-voz Teu para nos transmitir aquilo que Tu queres que nós ouçamos nesta manhã. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em casa ou qualquer outro suporte que contenha a palavra do nosso Deus. E a nossa meditação esta manhã basear-se-á no livro do profeta Isaías, no capítulo 25. O livro do profeta Isaías, no capítulo 25. Todos nós, aqueles que estão a trabalhar ou que ainda se podem deslocar até os lugares de trabalho, quando regressam para as suas casas, talvez dentro dos seus carros, quando ligam a rádio, ou quando chegam a casa e ligam a televisão, a informação que surge praticamente em todos os canais, ou é um ministro ou uma ministra de saúde a fazer o seu relatório, ou é um médico ou uma médica a falar um pouco sobre a realidade atual, ou um paciente ou uma paciente a ser entrevistado sobre o seu estado, o processo de toda a doença, ou talvez um grupo de cientistas ou alguém mais informado na matéria a dar mais ou menos as suas possibilidades daquilo que iremos enfrentar nos próximos dias. Mas de uma forma geral, a morte está presente. E a informação ou a notícia sobre a doença vai dominando o cotidiano. Portanto, todas as outras situações do mundo com as quais estávamos a lidar há cerca de 2 anos, praticamente ficaram em segundo plano. E quando começou a pandemia, ainda se falava muito da economia, não é? Como lidar com a situação atual e como não permitir que essa situação, no fundo, prejudique o lado econômico. Essas eram as primeiras discussões no início do ano de 2020. Mas hoje em dia praticamente não se fala muito na questão econômica. A doença tomou tanto a conta da nossa realidade que praticamente todo o pensamento está na possibilidade da solução. E nas famosas vacinas que estão a chegar, mas segundo as informações que nos chegam, como o coração humano continua a ser o coração humano, nem sempre eles chegam ou elas chegam ao destinatário
principal e prioritário, não é? O que revela mais uma vez a doença do coração humano. Mesmo sabendo aquilo que são as urgências, mesmo reconhecendo os grupos de risco, que deviam ser as primeiras pessoas a serem, portanto, contempladas, o coração humano acaba sempre por encontrar meios secundários, não oficiais, para conseguir realizar a sua vontade. Mas, resumindo tudo isso, nós vemos que a morte, de facto, está a dominar as nossas vidas. Paira no ar uma nuvem de medo, de constrangimento, de terror, e todos nós praticamente começamos a desenvolver uma espécie de desconfiança social. Eu lembro-me que no outro dia estava no hipermercado, na fila, porque estava prestes a fechar, então havia uma fila e nós estávamos na fila e eu estava perto de uma senhora, portanto estava um pouco mais perto do que aquilo, provavelmente, que as medidas recomendam, não é? Tal era a pressa, porque quase que a loja ia fechar, mas ainda mantinha alguma distância, mais ou menos de 1 metro e pouco, e eu recebi uma chamada telefónica. E a senhora não sabia que atrás dela estava alguém. E quando eu comecei a falar, a forma como aquela senhora saltou, o susto, e eu tive que pedir desculpa, não é? É como se ela tivesse visto um fantasma, não esperava que alguém muito próximo dela. E na rua acontece a mesma coisa, estamos num sítio, de repente chega alguém e nós, com tranquilidade, talvez uma aparente boa educação, nos afastamos tranquilamente, porque não queremos ser contaminados. Ou seja, essa situação está a criar em nós um problema social que nós temos que resolver também. Não só devemos tratar a doença em si, mas também devemos tratar as sequelas dessa doença. E ela está a afetar psicossomaticamente a muitas pessoas. Mesmo aquelas que ainda não foram atingidas pelo flagelo da própria doença, acabam por desenvolver outras patologias. Portanto, a luta ainda continua. Os médicos, sobretudo na área da psiquiatria ou da psicologia, portanto, vão ter que lidar com muitas pessoas que ainda vão desenvolver alguns quadros menos bons. E isso tudo nós não podemos culpar as pessoas, porque é a situação que nos apanhou assim de repente, e muitas pessoas nunca tinham passado por uma situação tão globalizada, um medo tão conjuntural, digamos assim, e portanto acabam por criar mecanismos de defesa para ver se conseguem proteger-se desta situação. E a situação que nós encontramos aqui no capítulo 25 é parecida. Isaías é aquele profeta chamado do profeta do Novo Testamento, não é? Alguns dizem que é o profeta mais neotestamentário que existe ou que nós encontramos no Antigo Testamento. Alguns estudiosos bíblicos chegaram mesmo a denominar o livro de Isaías a Bíblia em miniatura, porque quando nós lemos a sua composição, nós encontramos uma coincidência, talvez seja uma coincidência, é que este livro contém 66 capítulos, não é? E a Bíblia que nós usamos também tem 66 livros. E quando nós lemos com cuidado, veremos que 39 livros, portanto, da Bíblia fazem parte do Antigo Testamento. E normalmente a base do tema do Antigo Testamento, embora a salvação também esteja lá, é normalmente o povo, Deus lidando com, portanto, o povo de Israel, mas também lidando com o mundo e enfatizando também a própria rebeldia humana, que começou desde o capítulo 3 lá do livro de Gênesis. E quando nós voltamos para o Novo Testamento, onde encontramos 27 livros, então nós encontramos ali a chegada do Senhor Jesus Cristo e o anúncio da chegada do Reino de Deus. E quando nós pegamos no livro de Isaías, encontramos mais ou menos similaridades. Nós encontramos nos primeiros 39 capítulos de Isaías quase que a mensagem predominante é a mensagem da condenação. Muito interessante. Se irmãos lerem as suas Bíblias com cuidado, verão que até a chamada de Isaías, no capítulo 6, o livro começa logo com aquela visão que ele teve e logo começa com os ais.
E depois da menção da chamada do profeta no capítulo 6, o livro vai continuar ainda com os ais. Praticamente até o capítulo 35, nós continuaremos a ver os ais, portanto, o grito, digamos assim, da parte divina sobre a maldade humana. Isaías foi aquele profeta do Antigo Testamento cujo ministério acabou por abarcar mais ou menos 4 reinados. Portanto, Isaías profetizou durante cerca de 50 anos, 50 e poucos anos. Portanto, um longo ministério, e era profeta onde a mensagem principal era dirigida a Judá, portanto, a parte do sul, embora no próprio livro também encontremos alguma mensagem, alguma menção da mensagem dirigida a Israel, portanto, às 10 tribos do Reino do Norte. Mas também encontramos neste livro do profeta Isaías várias mensagens dirigidas às outras nações que não eram a nação de Israel. Portanto, o leque, digamos assim, da profecia de Isaías praticamente acaba por ser mundial, não é? Equivalente àquilo que nós estamos a viver hoje no nosso mundo globalizado. Portanto, vale a pena refletirmos um pouco sobre este profeta maravilhoso do Antigo Testamento, que vai fazer uma descrição do Senhor Jesus Cristo como nenhum outro profeta fez. Aliás, o capítulo 53 de Isaías acaba mesmo por ser uma fotografia praticamente dos últimos dias do Senhor Jesus Cristo, da sua morte e também da razão da sua própria morte. E antes mesmo, portanto, dessa segunda parte de Isaías, que começa no capítulo 40, nós também já encontramos uma mensagem de esperança. Não podemos ler a primeira parte de Isaías, ou seja, os primeiros 39 capítulos, apenas como capítulos de condenação. Se nós lermos o livro com cuidado, veremos que mesmo em meio a anúncio de condenação, nós encontramos também alguns relâmpagos, alguma luz sobre a esperança futura. Aliás, quando nós abrimos o capítulo 7 de Isaías, já encontramos ali uma menção de alguém que iria nascer e queria trazer esperança ao próprio povo de Israel. E no capítulo 9 de Isaías, nós encontramos aquela célebre passagem sobre o Senhor Jesus Cristo. É claro que, num contexto histórico, todas essas mensagens eram mensagens sobre a esperança que o povo de Israel devia depositar no seu Deus, mesmo quando cercado de vários inimigos. E havia vários inimigos que estavam a ameaçar o povo de Deus. Portanto, Isaías é chamado por Deus, é levantado por Deus para ser aquela porta-voz que viria para exortar o povo, para se voltar a Deus, mas também pré-anunciar aquilo que seriam as consequências caso o povo não se voltasse para o seu Criador. Mas, graças a Deus, o próprio Isaías também acabou por profetizar a mensagem da vinda do Salvador. Quando nós lemos as profecias, ou quando nós lemos a Bíblia de forma geral, temos que lê-la sempre no seu contexto. E aqui, nesta parte do profeta Isaías, que nós lemos aqui, provavelmente já no reinado de Ezequias, então Isaías vai transmitir uma mensagem de esperança, porque o reino do sul estava a ser ameaçado, já havia muitas cidades conquistadas da parte sul e os assírios estavam próximos da cidade santa, portanto de Jerusalém. E tudo indicava que eles iriam conquistar essa cidade. Era, no fundo, o último baluarte, o último refúgio, o último espaço de segurança que podia manter aquela nação ainda presente. Reparemos que Isaías começou a profetizar antes da queda do Reino do Norte. Portanto, Isaías começou a profetizar muito tempo antes, cerca do ano 739, portanto, ainda no século 8. E nós sabemos que pouco tempo depois do início da profecia de Isaías, então o Reino do Norte vai cair, no ano 722. E muito mais tarde, já depois da morte do próprio Isaías, é que então o Reino do Sul, o Reino de Judá, será tomado. Mas Isaías aqui já está a anunciar, digamos assim, uma mensagem, digamos assim, da destruição ou da conquista do Reino do Sul, mas também acaba por transmitir a mensagem sobre a esperança que o povo de Israel devia guardar. Há um trecho histórico que nos ajuda a compreender o tempo do profeta Isaías, é de facto o segundo livro de Reis, a partir do capítulo 15 até o capítulo 21, portanto, segundo de Reis,
capítulos 15 a 21, nós encontramos ali uma série de reis, praticamente todos os reis que reinaram durante o ministério de Israel. E esse texto das Escrituras pode ajudar-nos a compreender, portanto, o contexto em que Isaías profetizou. Mas eu quero então ler esse capítulo 25, ele é curto, tem 12 versículos, e nós iremos tirar algumas lições também e aplicar esse ensino nas nossas vidas, nós que estamos a viver neste tempo tão conturbado da história. Diz assim então a palavra do nosso Deus, capítulo 25 de Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o Deus, é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros. Abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Até aqui. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça. Obrigado pela tua palavra que nos incentiva, que nos exorta, que nos estimula a ficarmos mais perto de ti. Obrigado, Pai Santo, pela paz que Cristo nos trouxe, pela paz contigo, mas também pela paz para vivermos num mundo conturbado, num mundo que apresenta as suas perturbações, como também neste contexto em que estamos a viver. Ó Pai, suplicamos a Tua graça para compreendermos a mensagem que vem veiculada na Tua Palavra e assim possamos então tranquilizar as nossas almas também. Esta é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os estudiosos bíblicos consideram essa parte de Isaías como o Apocalipse de Isaías. Aqueles que estudam o livro na sua profundidade verão que os capítulos 24 até o capítulo 27 contém uma linguagem muito parecida com aquela que nós encontramos no último livro da Bíblia, portanto, o livro de Apocalipse. Aliás, muitas citações que nós encontramos no livro de Apocalipse vêm exatamente desse trecho das Escrituras aqui, entre o capítulo 24 e o capítulo 27 de Isaías. E sem dúvidas que lendo este livro, nós que já conhecemos o Novo Testamento, rapidamente ou automaticamente a nossa mente é projetada para o último livro da Bíblia. É claro que o último capítulo de Isaías acaba por ser também um livro, uma mensagem apocalipse. E isso até é maravilhoso em termos da própria estrutura do livro.
Portanto, o último capítulo do livro de Isaías acaba por nos contar sobre o novo céu e a nova terra, tal e qual como termina o livro de Apocalipse. Então nós podemos encontrar nessa mensagem profética uma mensagem sobre o futuro. É claro que os profetas eram homens de Deus. E nós aprendemos, estudando a Bíblia, que no anúncio profético há aquilo que os estudiosos chamam de desdobramentos proféticos. Ou seja, o profeta está a falar ao destinatário do seu tempo, está a falar no seu contexto, está a exortar os seus contemporâneos, ele quer trazer uma mensagem presente de Deus para aquelas pessoas, mas de repente nós vemos que nas palavras do profeta, dirigidas a um destinatário presente, nós encontramos também lições importantes sobre o futuro. O que mostra que aqueles homens não falavam com base no seu conhecimento, na sua dedução lógica. Eles eram impulsionados por Deus, eram instrumentos de Deus. E como Deus a quem nós servimos é o Deus que está além do tempo, Ele conhece tudo, não há futuro para Ele que o surpreenda. Então aqueles que eram portadores da mensagem de Deus, muitas vezes dirigiam uma mensagem presente para uma realidade presente, mas que continha desdobramentos futuros. E nós encontramos a mesma coisa aqui também. E Isaías está a proclamar diante de um perigo iminente. Portanto, a Assíria está determinada a invadir a cidade de Jerusalém. E nós já vimos que no Reino do Norte alguma coisa aconteceu, as ajudas ou os conluios ou os contactos, os negócios ou as negociações com outras potências daquele tempo não ajudaram e o Reino do Norte acabou por ser dominado. E aqui o perigo é iminente. Algumas cidades do Reino do Sul já foram, portanto, atingidas. E falta aquele que era o bastião, o coração de Israel, o centro da própria unidade nacional e a representação da própria religiosidade de Israel. E era preciso agir diante disso. É curioso que este capítulo, que nos vai falar desse perigo iminente, começa com louvor. Amados, nós aprendemos aqui logo a primeira lição. Não há outra forma de exorcizarmos o medo quando estamos a enfrentar uma situação difícil do que começar por louvar a Deus. Aliás, essa forma de ver a vida é consistente em toda a Bíblia. Se irmãos fizeram um apanhado bíblico, estudarem as orações na Bíblia, desde o Antigo Testamento, verão que essas orações, praticamente todas elas, obedecem a essa estrutura. Mesmo quando o povo estava em aflição e precisava de uma intervenção rápida de Deus, as orações sempre começavam com louvor e exaltação a Deus, e nunca com um pedido. E essa é uma grande lição para nós. Porque quando nós estamos aflitos, a nossa primeira preocupação é começar a fazer pedidos a Deus, por causa da situação em que estamos a viver. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é sempre de iniciar as nossas orações com louvar a Deus, engrandecer a Deus, reconhecer a soberania de Deus e só depois então apresentarmos o nosso próprio pedido. Aliás, quando nós nos lembramos e nós estudamos aqui durante muito tempo o Sermão do Monte, nós vimos quando o Senhor Jesus Cristo ensinou aquela oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Como é que Ele começou aquela oração? Ele não começou com os pedidos. Ele não ensinou os seus discípulos a fazerem pedidos a Deus. Não começou assim. Embora a oração incluísse os pedidos, mas ela não podia começar nos pedidos. Ela começa com a exaltação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois dessa declaração, que magnifica o nome de Deus, que reconhece a soberania de Deus, então sim, nós podemos apresentar os nossos casos. Amados, não existe uma forma saudável de lidarmos com as circunstâncias difíceis das nossas vidas do que começar as nossas orações com a celebração da grandeza de Deus. E este texto começa exatamente com esta celebração. Ó Deus, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome. E ele explica porquê. Porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então Isaías está aqui a profetizar, mas ao mesmo tempo a colocar Deus no seu devido lugar. Diz, olha, há uma situação que nós enfrentamos. O rei não sabe o que fazer. E nós vemos ali que o rei foi muito sábio, foi consultar Isaías e perguntar o que é que devemos fazer, Isaías. Será que vamos buscar uma ajuda humana?
vamos encontrar um auxílio humano para nos apoiar, para defendermos esta cidade. E o profeta, quando buscou a orientação de Deus, acabou por responder que não precisamos de pactos humanos, não precisamos de solução humana, porque o nosso Deus vai intervir e o nosso Deus vai provar o seu poder. Então é consistente que aqui o texto começa exatamente por reconhecer essa soberania de Deus e exaltar esse Deus, elogiar o seu nome, porque ele tem executado obras maravilhosas. E essas suas obras, embora antigas, continuam fiéis e verdadeiras. Então Isaías continua a fazer a descrição, muito interessante aqui. Ele diz assim: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, fortaleza dos estranhos. Já não é cidade e jamais será edificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o vento, o sopro ou o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Até aqui, o que Isaías está a dizer aqui é que Deus devia ser a base da confiança, porque esse Deus que defende os pequenos, esse Deus que defende os fracos, é o mesmo Deus que acaba por mostrar o seu poder diante dos tiranos, diante dos mais fortes. E quando Isaías menciona a cidade aqui, sem dúvidas, e há muitos intérpretes bíblicos que deduzem que ele está a pensar aqui na Babilônia, não é? A grande nação, ou talvez Nínive, que era a cidade, vamos dizer assim, da superpotência que estava pronta para destruir o povo de Deus, ou pelo menos atacar o povo de Deus. Mas também essa cidade pode ser simbólica, no sentido de representar todos aqueles povos, todas aquelas nações que estavam contra o povo de Deus. Já que no próprio livro de Isaías nós encontraremos uma série de advertências contra todas aquelas nações, todos aqueles reinos que estavam determinados a eliminar o povo de Israel. Portanto, aqui essa cidade que será transtornada, essa fortaleza que será deixada em ruínas, representa essas cidades ou essas nações que queriam fazer mal a Israel. Portanto, para a nossa compreensão, o que está a ser dito aqui é que o próprio Deus vai lidar com essas nações fortes, com essas cidades fortificadas. E ao contrário, quando ele julgar essas nações, ele vai servir para o povo de Israel como a fortaleza do pobre, como a fortaleza do necessitado. Esse ensino é consistente na Bíblia. Deus é sempre um Deus defensor dos fracos. Aqueles que não se podem defender diante das forças opressoras superiores podem encontrar em Deus o seu refúgio. E é isso que o texto está a dizer aqui. Deus acabou por ser a fortaleza para o pobre, a fortaleza para o refúgio, para o necessitado em seu tempo de angústia. E também refúgio contra a tempestade, contra o calor. Deus então age como escudo protetor e age como uma sombra diante do calor que aqui representa essas nações opressoras. É muito interessante essa ilustração. E eu quero contar uma pequena história aos irmãos. Crescendo num país de guerra, na minha adolescência a guerra era muito intensa. E nós, adolescentes, éramos apanhados à força, porque o convite, ou seja, a apresentação para o serviço militar, praticamente não acontecia. Ninguém se apresentava voluntariamente, porque as pessoas apresentavam-se numa ou em 2 semanas, a pessoa sabia manejar a arma, sabia rastejar, sabia fazer aquelas coisas mínimas e logo, um mês depois, algumas semanas depois, era enviado à frente de combate. E nós tivemos vários amigos que perderam as suas vidas. Uma série de adolescentes que não tinham preparação nenhuma, iam à guerra, portanto, e do outro lado estavam veteranos de guerra, mercenários que vinham de alguns países, profissionais de guerra, que eram pagos e que chegavam ali, não é? Quando morria um de um lado, do outro lado morriam centenas. Então toda a gente tinha medo. E eu lembro muito bem que na cidade onde eu passei a minha adolescência havia uma fazenda de café. Uma fazenda de café perto da cidade, sobretudo perto da casa onde eu vivia. E o que a gente fazia? Como éramos apanhados à força, e nós chamávamos aquilo rusgas. Então, às vezes, às 3 da manhã, às 4 da manhã, nós ouvíamos uma rajada
não é? De uma arma. Então sabíamos que aquele bairro estava cercado. Então toda a gente tentava sair. Então o que a gente fazia para sobreviver? Durante o dia, durante os dias em que não havia aquela rusga, nós entrávamos pelo mato e procurávamos sítios seguros. Entrávamos no meio das tongas de café e encontrávamos sítio onde havia muito capim, muita erva e até arranjávamos os nossos refúgios. Fazíamos um montão de capim, não é? De palha e preparávamos. Quando o dia da rusga chegar, então nós nos dirigíamos rapidamente àquele lugar e sabíamos que aquele era um refúgio seguro. E acabou por acontecer. Os irmãos podem imaginar, com chuva, com toda aquela neblina, mas com o medo de sermos expostos diante de uma guerra que nós não tínhamos pedido, nem sequer estávamos preparados, então fugíamos todos. E quando chegávamos ali, ficávamos ali lá embaixo abrigados. Com a chuva, todos molhados, com aquela... E muitos ficavam constipados e ficavam doentes. Mas pelo menos sabíamos onde fugir, não é? Onde nos escondemos. Porque aquilo era o nosso refúgio. Pelo menos pensávamos que podíamos escapar. A história é longa, mas a ideia é exatamente aqui. E nós vemos na Bíblia com muita repetição, Deus é apresentado como refúgio daqueles que estão em necessidade. E Deus acaba por dizer através do seu profeta Isaías que ele acaba por servir como refúgio, como fortaleza para o necessitado, como refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor. E quem conhece Israel, quem conhece aquela zona, sabem que o calor ali do verão é um calor intensíssimo. E o clima ali varia com muita intensidade. E aquilo que nós chamamos aqui tempestade, e quem vai a Israel sabe, pode provar isso, que há várias tempestades lá em Israel. E um tipo de tempestade que vem com calor é chamado tempestade de areia. Aliás, nós tivemos lá a tempestade do deserto que traz consigo areia. Nós estivemos lá em 2018 e num dos dias, então, veio aquela tempestade. Então, eles fizeram a comunicação na televisão para as pessoas se precaverem, porque vinha uma tempestade no norte de África que traz consigo areia, etc. E tudo que está fora fica praticamente sujo com a areia que surgia. E a ideia aqui é que Deus acaba por ser essa proteção, tanto contra os inimigos de Israel, e aqui representados pelo calor, ou também pela fúria dessas nações que procuravam atacar Israel. Agora, o nosso texto continua, e eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque o texto continua no versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete das coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem classificados. Destruirá nesse monte a cobertura ou a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Isaías ainda está a pensar na defesa que o nosso Deus vai fazer daquela cidade. E isso acabou por acontecer, porque a Síria acabou por não conseguir atacar, portanto, Jerusalém. Nós sabemos aquilo que aconteceu de uma forma milagrosa. A Síria foi derrotada pela intervenção divina e ela recuou. Só muito mais tarde é que os babilônios, sim, estes vão conseguir conquistar, portanto, Jerusalém. Mas aqui a profecia de Isaías se cumpriu. Mas ele diz que por causa dessa defesa sobrenatural, então haverá festa naquela cidade, a cidade de Jerusalém, que representa, no fundo, o centro da própria espiritualidade. Não é? E essa cidade era tida como uma cidade, como um último baluarte. Portanto, conseguir conquistar Jerusalém era destruir toda a esperança. E o profeta está a dizer que Deus vai proteger essa cidade e vai se festejar nessa cidade com a vitória que o próprio Deus vai dar. E ele descreve aqui aquilo que acontecia nas festas dos ricos. Aquilo que os ricos consumiam nas suas festas. Simbolicamente, Isaías está a dizer, este dia vai chegar e essa cidade vai servir de banquete. Banquete para quê? Para comemorar a vitória que o próprio Deus dará ao seu povo. Amados, é isso que deve mover a nossa vida. É isso que deve conduzir a nossa esperança também. Diante de um mundo atribulado, diante de um mundo onde reina a morte, diante de uma situação em que nós não sabemos o que será o nosso futuro, com tudo a ser baralhado, tudo aquilo que nós traçamos, que consideramos como dado adquirido, no fundo está a ser posto tudo em causa.
convém nos recordar que é um Deus que dirige a história. Há um Deus que naquela altura defendeu a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, aliás, diante de um inimigo muito mais poderoso. E esse Deus acabará por nos defender também. Esse Deus é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, é o nosso último recurso, quando nada mais nos pode trazer segurança. Agora, esse texto não pode ser lido apenas naquele contexto. É esse o problema das profecias. Embora a primeira palavra seja dirigida pelo profeta Isaías ao rei de Jerusalém, ao rei de Judá e ao povo de Jerusalém, garantindo-lhes de que Deus iria intervir e com esta intervenção de Deus o povo iria celebrar, mas essa mensagem também acaba por ser uma mensagem futura e profética. Por quê? Vejam comigo o que diz o versículo 7. E destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O que é essa coberta e esse véu que está posto sobre todos os povos? E reparem aqui, a menção não é só sobre o povo de Israel ou sobre o povo de Judá, mas sobre todos os povos. Esse é o véu, no fundo, é o véu da morte. É o medo da morte que domina a humanidade. É mais ou menos aquilo que todos nós estamos a sentir. Mesmo que não tenhamos alguém próximo de nós que já tenha passado pela morte, o facto de ouvirmos tantas notícias de tantas mortes, isso cria em nós uma nuvem que vai provocar medo em nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para isso. Ele sabia que o mundo vivia numa agonia. Havia um manto de morte que pairava sobre o ser humano. A morte por se ter separado do seu Deus. Mas a morte que vai criar a própria separação uns em relação aos outros. Por isso é que quando nós estamos diante da morte não nos sentimos bem. Mesmo até quando sabemos que a morte daquela pessoa é a morte de um crente. E ele de facto está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um sentimento estranho de separação que nos entristece. Porque nós não fomos criados para a morte. E a morte paira sobre as nossas vidas. Esta nuvem de medo que nos assusta a todos, como estamos a viver nesses últimos tempos. E a Bíblia diz, olha, não vale a pena ter medo da morte. Mesmo que essa sombra paire sobre vós, mesmo que a morte ou a sombra da morte cubra, se manifeste diante de vós, continuem a confiar, porque há alguém que tem uma resposta mesmo diante da própria morte. E eu queria rapidamente ler um texto que confirma isso, que um dos motivos da morte do Senhor Jesus Cristo era exatamente tirar o medo daqueles que estavam dominados pela própria morte. Porque o rei da morte queria esse pavor a todos nós. E há uma revelação muito interessante no 2º capítulo da Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, uma carta maravilhosa sobre o Senhor Jesus Cristo. E o autor diz assim no 2º capítulo, a partir do versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim, e vejam com cuidado o que o autor está a dizer quando apresenta o Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o autor está a dizer, olha, Jesus Cristo Deus não enviou um anjo, que é diferente da nossa natureza humana. Enviou o seu filho e esse filho encarnou, recebeu a nossa humanidade e identificou-se conosco para morrer em nosso lugar, mas também para nos defender de algo que nos atormentava e que nos assustava. E ele diz que ele veio então, morreu e na sua morte ele destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte, o poder da morte. Aleluia! É curioso isso. Na morte do Salvador, a morte foi destruída. É como dizia John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ele matou a morte, ele sentenciou a morte e mostrou àquele que tinha o reino da morte que ele não tinha a última palavra sobre o ser humano. Mas o texto continua. Ao fazer isso, versículo 15 diz, e livrasse todos que, pelo pavor da morte,
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus veio exatamente para isso, porque Ele é um amado. Ele sabia que a humanidade vivia em agonia, com um medo assustador da morte, que foi a consequência do pecado. Então, quando Isaías profetiza de que naquele monte Deus iria tirar aquilo que servia de cobertura, aquilo que assustava todos os povos, e Deus iria tirar esse véu, essa cobertura, Isaías estava a falar da promessa da vida eterna, da vitória do Senhor Jesus Cristo que viria sobre a morte. E o versículo 8 prova isso, porque diz assim: tragada a morte para sempre. Aliás, esse versículo 8 é muito citado no Novo Testamento. Sempre que se faz a defesa da ressurreição no Novo Testamento, esse versículo é citado. Lembramos-nos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E depois o livro do Apocalipse ainda vai repetir essa mesma mensagem. Tragada. Tragar aqui significa engolida é a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a vergonha, o opróbrio do seu povo. Por quê? Porque é que devemos descansar em tudo isso? Porque Ele o disse. E se Deus o disse, é porque isso vai acontecer de facto. Chegará um dia em que nada mais irá assustar-nos. Nem a pandemia, qualquer que seja, nem a própria morte. Aliás, para nós crentes já sabemos que a morte já não nos pode amedrontar, porque alguém morreu por nós, alguém veio a este mundo. E uma das razões da sua vinda era exatamente para tirar o medo que pairava sobre homens e mulheres. Amados, que a nossa fé possa ser renovada, que não nos assustemos, mesmo com esses números alarmantes. É verdade que como seres humanos que somos, ficamos preocupados com os nossos entes queridos que vão sofrendo, com tudo aquilo que esta doença está a trazer. Mas isso não nos pode levar a perder a nossa esperança em Deus, porque nós adoramos um Deus que tem a última palavra, e não a morte, nem aquele que tinha o poder da morte. E o texto termina dizendo o seguinte: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Então, o profeta faz o contraste. Mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. O profeta está a dizer, olha, todos aqueles que estão representados aqui por Moab, ela acaba por ser, nós sabemos que os moabitas foram o povo que mais problemas trouxe a Israel. E acabaram por ficar quase que simbolicamente como os representantes dos inimigos de Israel. Então, quando Moab é mencionado, mesmo fora do seu contexto histórico, está a representar aquelas nações, ou aquelas filosofias, ou aquelas ideologias que agem contra o povo de Deus. E o profeta está a terminar a dizer assim, apesar da sua aparente força, apesar do seu domínio, apesar de subjugarem o povo de Deus, eles não terão a última palavra. Mesmo que tenham capacidade de nadar como um bom nadador, ele diz que essa sua perícia não terá fim. Mas antes dele dirigir essa última palavra, ele já tinha dito que no último tempo, nos últimos dias, nós iremos contemplar o nosso Deus e diremos, este é o nosso Deus em quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Este é o nosso Senhor em quem nós aguardávamos e nele exultaremos e nos alegraremos. Amados, que essa palavra de esperança esteja bem presente no nosso coração, mesmo cercados dessas circunstâncias, cercados dessa doença, cercados de lágrimas, cercados de tantas pessoas hospitalizadas, que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo se mantenha firme, porque Ele já deu a resposta. E nós mantemos essa esperança não porque sejamos lunáticos ou sejamos alheios àquilo que está a acontecer. Não, é porque a nossa esperança está ancorada no nosso Deus. Que segurança, porque nós somos de Jesus Cristo. É isso que nós cantamos, é isso que devemos viver.
É desta forma que devemos encarar todas as contrariedades desta vida. Vamos então terminar o nosso culto louvando esse grande Deus, cantando que a segurança é o sol de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre em teu louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre em teu louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre em teu louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre em teu louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre em teu louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Obrigado pela esperança que nós temos em Cristo. Obrigado por essa esperança que afasta o medo das nossas mentes, dos nossos corações. Obrigado pela esperança que fomenta e alimenta a nossa fé, que nos ajuda a caminhar, mesmo num contexto como este que estamos a viver. Obrigado, Pai. Obrigado porque nem a doença, nem a morte tem a última palavra sobre as nossas vidas. Obrigado porque Tu sabias daquilo que atormentava a humanidade e enviaste o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que viesse e derrotasse, destruísse as obras daquele que tinha o império da morte e proclamasse a vitória da vida sobre a morte. Nós Te agradecemos pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela promessa da ressurreição dos nossos corpos também um dia. E obrigado, Pai Santo, pela fé que temos. Ajuda-nos a ser instrumentos nas Tuas mãos para partilharmos essa mensagem de esperança a todos aqueles que ainda não a têm. Abençoa o Teu povo, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas. Conforte a nossa vida e consolida a nossa fé. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor e de celebração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, desta forma terminamos o nosso culto a Deus. Desejamos o resto de um dia ricamente abençoado na presença do nosso Deus, na sua graça também. Que Deus ricamente vos abençoe. Obrigado.